Paz de Deus, meus irmãos. Não podemos ter dúvida que as Escrituras Sagradas, a Bíblia, é a palavra de Deus, que foi revelada a um dos seus servos, profeta, discípulo, apóstolo na época, e inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Quando lemos na Bíblia, passagem que fala que o adversário falou com Deus, que Satanás falou com Deus, que o diabo falou com Cristo, não foi o próprio adversário que falou com quem estava escrevendo, mas foi o próprio Deus que estava falando o que havia ocorrido. Por isso ela é a palavra de Deus, porque o próprio Deus era o autor. Quando lemos a Bíblia em Lucas ou Mateus, que fala quando Cristo foi provado no deserto e o diabo apareceu para Cristo, não foi Lucas e Mateus que estavam no local junto com Cristo. Era Cristo e o diabo. Mas Cristo, que é a palavra, falou para Mateus e para Lucas o que havia ocorrido no deserto. Por isso é a palavra de Deus. A partir do momento que eu falo que contém a palavra, eu não estou concordando que as Escrituras Sagradas é 100% a palavra de Deus. Estou limitando uma porcentagem que uma parte é a palavra de Deus e a outra parte não é. Porque contém uma parte a palavra de Deus, a outra parte não é a palavra de Deus. A partir do momento que a Escritura Sagrada foi inspiração de Deus, ou seja, foi Deus que falou para ser escrito, estou concordando que a Bíblia é a palavra de Deus, correto? Ao decorrer desse vídeo, irei mencionar diversas passagens da Bíblia, onde afirma que toda a Escritura é inspiração de Deus. Vamos ler em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16. Está escrito: Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo deixou bem claro a Timóteo, dando força a Timóteo, que o que ele estava escrevendo não era dele mesmo, mas sim era inspiração de Deus, era a palavra de Deus. Mais uma vez Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios, também alertando, aconselhando aos irmãos de Corinto, que os irmãos estavam tendo dúvida, o que Paulo estava escrevendo era de Paulo ou era de Deus. Então em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 37, está escrito: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo. Paulo deixando bem claro aos irmãos de Coríntios que era mandamento do Senhor que Paulo estava escrevendo. Era mais uma vez a inspiração de Deus em Paulo escrevendo aos irmãos de Coríntios. Paulo novamente escreve aos Tessalonicenses, explicando que a palavra é de Deus, que vem de Deus, que é a inspiração de Deus e não do homem. Em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13, está escrito: outra razão ainda temos nós para, incessadamente, dar graças a Deus, e que, tendo vós recebido a palavra que de vós ouviste, que é de Deus, acolheste, não como palavra de homem, e sim como, em verdade, é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós e os que credes. Pedro também escreve, explicando que a palavra é de Deus e não do homem, como está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20 ao 21. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tem uma passagem da Bíblia, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 2, está escrito: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela.
essa passagem, se pegarmos isoladamente do seu contexto, compreende-se que há dois autores. Está errado. Para compreender essa passagem, isoladamente do seu contexto, precisamos ler o contexto. O que está escrito antes. Vamos ler em Jó capítulo 2, versículo 1 ao 2. E vindo outro dia, em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E respondeu Satanás ao Senhor, e disse: de rodear a terra e passear por ela. Compreendemos que o autor, um único autor, que é Deus, está narrando para o escritor, e esse mesmo escritor, em Jó capítulo 1, versículo 1, escreve também: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e era este homem íntegro, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Compreende-se que o escritor está contando uma história ao qual o autor principal, que é Deus, o Espírito Santo, estava revelando para ele. Esse escritor, não se sabe se era Jó, se era Moisés, não se sabe quem foi, mas sabemos quem foi o autor principal, que foi Deus. O fato de estar escrito, disse o Senhor a Satanás, e em outro ponto fala, Satanás respondendo ao Senhor, não quer dizer que as escrituras sagradas contêm a palavra de Deus, porque a própria escritura é a palavra de Deus. O autor principal do livro de Jó foi Deus. E quem escreveu estava escrevendo conforme o Espírito mostrava, pela inspiração mostrava ao escritor. Então a Bíblia justifica que ela é a palavra de Deus fiel e infalível. Compreende, meus irmãos? Gostaram do conteúdo desse vídeo? Não se esqueça de se inscrever no canal, marcar como gostei e dando seu like. Até a próxima. Que Deus vos abençoe.